E aí, gente, tudo bem? Boa noite. Espero que esteja tudo certinho com todo mundo. E hoje a gente vai dar início ao nosso processo aqui em História do Acelere no Enem. Mais uma vez, quero agradecer o convite e deixar a pergunta, né, de onde é que vocês estão falando, de onde é que vocês são e tudo mais, para a gente saber mais ou menos como é que tá e onde é que a gente está chegando, né? A aula de hoje começa justamente com historiografia, ou introdução aos estudos históricos, ou teoria da história. Você pode ver em vários editais com esses nomes, né? Mas tudo isso vai remeter ao mesmo processo, que é justamente a gente entender um pouco mais sobre o processo científico da história, como a história é feita, como a história é pensada, como a história é pesquisada e como a gente tem as noções relacionadas às fontes, relacionadas ao patrimônio, relacionadas a várias coisas que vão ajudar a gente a construir, a entender esse passado. Beleza? E eu particularmente acho esse assunto muito massa. Tem uma galera que não gosta, que olha pra minha cara e diz, tá, isso só pode ser louca de gostar desse assunto. Mas eu acho muito massa, eu juro a vocês. Porque a gente vai entender mais como é que a história de fato é feita, né? O fazer da história não é simplesmente a gente chegar e contar uma história. Não é simplesmente a gente chegar e falar sobre uma coisa que aconteceu há, sei lá, 3.000 anos atrás, ou há 50 anos atrás. Tudo isso tem um processo de pesquisa, e esse processo de pesquisa, que é metódico, que tem um método, vai justamente ajudar a gente a construir todos esses processos que a gente vai entender futuramente por história, por compreensão do passado. E aí, a gente chega nessa ideia. Como é que a gente consegue conceituar historiografia? Falar sobre o que é história é uma coisa meio complexa, porque a gente tem várias vertentes e várias noções. A gente tem a história enquanto disciplina acadêmica, a disciplina que a gente estuda, o que a gente estuda na escola. A gente tem história enquanto uma coisa que eu falo que aconteceu na minha vida. A gente tem vários sentidos da palavra. E uma das questões que vai ajudar e dar suporte para a gente, enquanto cientista, enquanto produção, é a historiografia. Grafia, escrita da história. Segundo alguns historiadores, e um dos que eu mais acho didáticos, vamos dizer assim, o José de Assunção Barros, a gente tem a historiografia como a história feita por historiadores. Então, basicamente, é aquela pesquisa que a gente faz, é a pessoa que vai lá, procura os documentos, procura os fragmentos, vai para os arquivos públicos, vai fazer, por exemplo, uma entrevista para ajudar o ensejo da pesquisa, e tudo isso está relacionado à lida com as fontes também. E aí, vamos lá. A historiografia é a história feita pelos historiadores, certo? E é o que a gente tem de teoria na hora da construção da narrativa. Como eu falei, o que eu falo aqui sobre Grécia, sobre Roma, sobre Egito, sobre Revolução Francesa, sobre Guerra Fria, tudo isso é uma construção de narrativa. É uma construção de narrativa que está relacionando o que a gente tem de macro, o que a gente tem, que a gente sabe que aconteceu no geral e que atingiu muita gente, e também a gente pode construir numa versão mais micro. Thaís, como assim micro? Por exemplo, estudar o processo de migração de uma família que fugiu da Segunda Guerra Mundial, da Guerra Civil Espanhola, ou de qualquer outro conflito que possa existir. E estudar especificamente o que aconteceu em relação a uma pessoa que estava fugindo do Holocausto, como é o Diário da Anne Frank, que é uma fonte riquíssima. E assim por diante. Então, quando a gente está estudando e está trabalhando esse processo historiográfico, a gente também está trabalhando e tecendo e construindo a nossa narrativa. Quando a gente para assistir um filme, a gente tem, por exemplo, uma narrativa sendo construída. E se tem alguma coisa faltando, a gente já olha, eita, ficou faltando ali um negócio, né? Ou então quando tem algum erro de continuidade, que você vê, o cara tá subindo a escada com a camisa preta e chega lá no outro cômodo com a camisa amarela. Você pensa, o que é que aconteceu aí? Aconteceu alguma coisa que a gente não tá sabendo dizer direito o que é que tá rolando. Então, esse tecido que é construído, que é feito, que é moldado, também vai ajudar a gente a entender, por exemplo, por que o cara chegou com a camisa amarela se ele tava subindo com a camisa preta. Deu para entender? Então, assim, você fazer a historiografia é você construir
a narrativa, é você deixar o fato coeso. E a gente só consegue fazer isso com apoio, por exemplo, de fontes, com apoio, por exemplo, com aportes teóricos e, dependendo da situação, até com apoio em outras disciplinas, como a geografia, como a antropologia, como a sociologia, como a filosofia. E também existe uma filosofia dentro da história. Por mais louco que isso possa parecer, existe sim uma filosofia dentro da história, que é como vão ser pensadas as construções, como vão ser pensados os processos. E aí, a gente tem, de forma mais prática também, o processo da escrita da história. Então, recapitulando, a historiografia é a história feita por historiadores, certo? É o que a gente tem de teoria na construção da narrativa histórica e é a escrita da história, beleza? E aí, como que a gente consegue conceituar agora, propriamente dito, história? Não sei se vocês sabem, mas o nosso primeiro historiador, nossos primeiros historiadores, Tucídides e Heródoto, mais especificamente Heródoto, que é conhecido como o pai da história, vai trazer pra gente esse nome, história. E o que é que significa? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Vocês já pararam para pensar o que significa história? Eu acho que a maioria não, né? Mas assim, história significa investigação. Então, o trabalho de um historiador é muito parecido com o trabalho de um investigador criminal, que você está reconstituindo a cena para poder falar sobre ela e para poder tecer conclusões sobre essa cena. Quando o cara é chamado, sei lá, tu estás assistindo o CSI, aí o cara chega lá e tá a mulher e tá faltando, sei lá, a mão da mulher, mas ao mesmo tempo tem a arma do crime, mas você não tem nenhum tipo de digital. O que é que aquele cara vai fazer? Investigar. E essa investigação vai levar para a conclusão do que aconteceu naquela cena do crime. Na história é uma coisa parecida, principalmente quando a gente fala sobre o processo da arqueologia. E sim, a arqueologia e as fontes arqueológicas ajudam muito a gente, senão a gente não teria nada sobre Egito, nada sobre Grécia, nada sobre Mesopotâmia, nada sobre a antiguidade no geral. Então, o que a gente faz na hora de estudar esse processo, na hora de organizar e se debruçar nesse processo? É justamente investigar. Então, essa aqui é uma citação de um historiador que eu acho muito massa, que fala justamente isso. A história é, portanto, a ciência responsável por nos mostrar as transformações que a humanidade presenciou e realizou através do tempo. Dessa forma, a transformação é a essência da história. Quem olhar para trás na história de sua própria vida compreenderá isso. Vai dizer que tu não mudasse nadinha ao longo do teu crescimento. A mesma noção é ao longo do crescimento da humanidade. A gente não chegou e simplesmente se moldou aqui enquanto Homo sapiens, com o processo tecnológico que a gente tem, com a roda, com o fogo, com a agricultura. Não. E o estudar da história é justamente presenciar e perceber todas essas transformações que aos pouquinhos vão se moldando e vão se organizando para a gente chegar aonde a gente chegou. Então, assim, quando a gente vê e quando a gente para entender, a gente também está entendendo o que está acontecendo na nossa vida hoje. Thaís, mas o que é que eu estudar pré-história e Revolução Neolítica vai influenciar na minha vida hoje? Tu não come maçã? Fruta, verdura? Tu não se alimenta no geral? Se não tivesse Revolução Neolítica, tu nem teria uma casa fixa para morar. Tu nem teria o desenvolvimento da agricultura, que, por sinal, a agricultura, o agronegócio, essa parte da agronomia, vamos dizer assim, agronegócio não. A agronomia é, por exemplo, a maior parte do PIB brasileiro. E o que é que tem a ver a Revolução Neolítica contigo? A tua própria vida fala sobre isso, entendeu? Então, assim, você olhar para si, você olhar para trás, ajuda a gente a perceber isso. A história é ciência, sim. Mas história também é entender por que a tua vida está do jeito que está agora. História também é entender como que os processos que aconteceram na nossa construção vão influenciar em como que a gente vive hoje. Então, por exemplo, normalmente a gente faz associações mais curtas, como, por exemplo, o que é que aconteceu na ditadura militar? O que é que aconteceu no início da década de 2000? O que é que aconteceu no final da década de 90? E a gente consegue fazer uma análise mais coesa. Mas a gente consegue fazer e pegar do nosso processo cultural e do nosso processo de formação coisas que vão lá, por exemplo, da Idade Média. Que vem lá, por exemplo, da Antiguidade. Que vem lá da Antiguidade Oriental.
e assim por diante, beleza? E aí a gente chega nos nossos primeiros historiadores. Temos Heródoto, o pai da história, que eu já falei dele aqui agorinha, e também temos Tucídides. São duas pessoas que vão justamente começar o seu processo de pesquisa pautado em dois conflitos, beleza? As guerras médicas, que são entre os gregos e os medos, ou os medo-persas, ou os persas e tudo mais, e Tucídides em relação à guerra do Peloponeso, que é aquela guerra civil entre Atenas e Esparta. Beleza? Obviamente que quando fosse falar sobre isso, vai se entrar em muito mais detalhes, porque a gente sabe que não é só isso. Nada é só isso e nada é do nada. E aí a gente começa a ver esse processo. Primeiro, Heródoto, além de trazer esse processo e esse início da investigação na guerra nas guerras médicas, eu quase confundo aqui os nomes, tutupom, nas guerras médicas, ele também vai trazer essa coisa de entender as instituições, de entender como os costumes são organizados e são formados, de entender o processo religioso na formação do mundo grego e assim por diante. E uma coisa interessante é que sim, gente, isso tem total relação, por exemplo, com a filosofia. Quando a gente estuda filosofia, e principalmente o início da filosofia, e vai estudar o processo mítico, a gente está estudando, por exemplo, o processo religioso. Só que agora ele está tecendo uma análise muito mais pautada na construção da sociedade grega, na construção da sociedade ateniense, por exemplo. Diferentemente de quando a gente vai estudar mito lá em filosofia. A gente já tem uma roupagem muito diferente e bem, vamos dizer assim, mais completa no processo de entendimento da função do mito, da estrutura do mito e assim por diante. E com Tucídides, a gente começa a ver essa ideia de uma história mais política, entender os jogos políticos, entender as ligações, as coligações e assim por diante, que levaram, por exemplo, no caso dele, à Guerra do Peloponeso, que vai ser a Liga de Delos contra a Liga do Peloponeso. A Liga do Peloponeso, que é chefiada por Esparta, a Liga de Delos, que é chefiada por Atenas. Esse assunto que eu acho que, quando a gente fala de Grécia, a primeira coisa que a gente pensa é nos deuses gregos, na mitologia grega e tudo mais, e é um assunto que chama muita atenção, e por sinal, eu comecei a gostar de história na verdade, por duas razões. Por causa disso, e porque eu li a Percy Jackson, inclusive eu sou filha de Apolo, e porque quando eu comecei a estudar a história de Pernambuco, meus pais me levaram para os lugares históricos que a gente estava falando. Então, por exemplo, a Rua da Aurora, ou então a ponte do Arte Coelho, a ponte que o boi voou, sabe aquela história do boi que voou? Pois meus pais foram e me levaram lá e tudo mais, eu fui começando a pegar gosto por isso. E também toda essa questão da magia que a gente tem em relação à cultura egípcia, à cultura grega, à cultura romana, que chama muito a atenção da gente. E eu já ouvi muitas vezes o pessoal falar: eu detesto história do Brasil, mas eu amo história geral. Isso é muito normal. É muito normal, mas ao mesmo tempo é muito preocupante, porque você é brasileiro, você tem que saber da sua história. Por mais que seja chato, ou que você ache chato, podem existir, por exemplo, mudanças de ideias e mudanças de abordagem que podem te fazer gostar desse processo. E aí que a gente entra também na historiografia. Thaís desce uma viajada. Na real, não foi uma viajada tão viajada assim. Vai fazer sentido na nossa cabeça, na nossa mente, quando a gente começar a ir um pouco mais pra frente. Beleza? E aí, vamos lá. Nesse momento, a gente também vai começar a discutir essas três noções que são altamente importantes. A noção de tempo histórico, a noção de narrativa histórica e a noção de fonte histórica. Beleza? Primeiro, quando a gente fala de tempo histórico, a gente está falando justamente de uma divisão. Muitas vezes a gente fala dessa divisão, mas não é só sobre isso que a gente fala, que foi cunhada na Idade Moderna pelos iluministas, que a gente vai dividir o nosso processo histórico em Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. Thaís, e antes disso? Pré-história. Só que a grande questão e a grande problemática em relação à pré-história é que o pessoal se relaciona com... Se relaciona não, mas... Não sei se relacionar é a palavra certa. Mas, enfim, em que o pessoal vai falar justamente das sociedades ágrafas, vai mencionar as sociedades ágrafas, que não tem escrita. Mas é aquilo, né? Quando a gente para estudar pré-história, a gente tá fazendo o quê? A gente tá estudando matemática? Tá fazendo equações?
Estamos fazendo equações. A gente está estudando um processo histórico, só que, em algum momento, a falta de fontes escritas não era, vamos dizer assim, não tornava esse processo num processo histórico válido. Até porque, em algum momento da nossa construção e do nosso processo, principalmente na escola metódica, que é a escola positivista, a gente vai ter justamente essa relação e essa necessidade de ter o documento escrito. E aí a gente chega na noção de fonte histórica. Gente, a fonte histórica é o que a gente tem de mais importante na hora de construir o nosso processo histórico, na hora de construir a nossa pesquisa. Quando a gente está falando, por exemplo, de uma pesquisa acadêmica, sei lá, uma pesquisa de TCC, a primeira coisa que a gente pensa e senta com o nosso orientador é justamente, tá, o que é que eu vou usar para fazer minha pesquisa? Como assim, Thaís? O que é que eu vou usar? Quais são as fontes que eu vou usar? Quais são os tipos de fontes que eu vou usar? Thaís, como assim tipos de fontes? Fonte jornalística, fonte arqueológica, fonte oral, fonte audiovisual, fontes... Calma, eu esqueci a palavra. Imagens, fotos. Então, assim, tudo isso faz uma diferença muito grande e, obviamente, a gente não se utiliza só de uma única fonte. E detalhe, a discussão sobre a importância das fontes, a gente não fala só no processo histórico. Como a gente bem sabe, até por causa do nosso processo de organização, do nosso processo também de pesquisa, do nosso processo de chegar numa informação, principalmente nos últimos anos, a gente muito tem se falado sobre notícias falsas, as famosas fake news. Então, como é que a gente foge dessa fake news? Tendo uma fonte confiável. E como é que eu sei que essa fonte é confiável? Sei lá, talvez eu possa muito bem pegar a informação que eu tenho em uma fonte e contrapor com o que eu tenho de outra fonte. E é isso que a gente faz no processo histórico, a gente não se utiliza só de uma fonte. Por exemplo, eu posso usar uma fonte jornalística, uma fonte documental e uma fonte oral. E assim organizar o meu processo de pesquisa. Como eu posso usar uma fonte arqueológica, uma fonte documental e uma fonte audiovisual. E assim por diante. E assim eu vou construindo a minha narrativa. A fonte histórica é o que vai me levar a tecer a narrativa histórica que eu trago para vocês nas nossas aulas e que os outros colegas também trazem para vocês nas nossas aulas. E essa é a importância de se entender o processo da teoria. Thaís, teoria cai no Enem? Cai no SSA? Cai no vestibular, sei lá, da USP, da FUVEST que eu quero fazer? Olha, se não cair diretamente, vai te ajudar muito a analisar a questão. Porque você vai começar a perceber e vai começar a ter uma noção muito maior de pensamento. E o seu pensamento vai estar muito mais amadurecido. Você estudar história não é simplesmente você ler e fazer uma questão indiscriminadamente sem fazer uma análise correta da questão. Você estudar história é você entender o que é que aquele cara está querendo falar. É você entender também a vertente que a gente está falando. É você se atentar às fontes. Toda vez que eu venho aqui e resolvo questões com vocês, eu falo, minha gente, por favor, antes de qualquer coisa, vê a fonte do texto, vê de onde vem o texto, porque isso vai te ajudar. Isso vai te ajudar, inclusive, a guiar o teu pensamento e a tua análise. Tá vendo a importância de estudar também a formação científica desse processo? Porque nem sempre a história foi considerada ciência. A gente só vai, de fato, cunhar a história como uma disciplina lá no século XIX, com a escola metódica, com o positivismo. E já é uma coisa que eu quero atentar para vocês, que eu vou falar, vou reforçar um pouquinho mais para frente, mas que eu já quero reforçar com vocês é o seguinte: o positivismo tem suas falhas. Tem, mas a gente nunca, vou falar mais uma vez, nunca deve negar a importância do positivismo para a construção da história enquanto ciência, enquanto disciplina. Beleza? É nunca mesmo. O positivismo tem suas falhas. A gente tem as críticas ao positivismo. A gente tem as críticas à construção que o positivismo tem, mas a gente tem que reconhecer que foi extremamente importante
na hora da gente desenvolver a história enquanto disciplina, enquanto ciência. Porque sim, a história é uma ciência bitemporal que vai relacionar o presente e o passado. Então, aquela pessoa que chega e que fala que o historiador é aquele cara que estuda o passado para entender o presente e adivinhar o futuro, essa pessoa está errada, porque historiador não tem bola de cristal. Não tem, minha gente. Se a gente fosse adivinhar o futuro, tu acha que ia ter um historiador pobre no mundo? A gente já teria adivinhado os números da Mega Sena. E é sobre isso. A história é bitemporal, passado e presente. Passado e presente. Análise do passado e ver e pensar o que é que a gente ainda tem de continuidade e de ruptura no presente, beleza? Passado e presente. Futuro não. Futuro ninguém sabe, futuro a Deus pertence. A gente não conhece ainda, mas a gente tem como conhecer o nosso passado e tem como ter uma visão crítica do nosso presente, beleza? E aí, a gente chega em uma parte que eu acho muito importante, beleza? Vamos lá. A gente tá falando de história. A gente tá falando de uma narrativa. A gente também tá falando, sabe de quê? Da construção de uma memória. Principalmente de uma memória coletiva, certo? Mas vamos por partes. Como é que a gente tem essa memória, vamos dizer assim, personificada hoje em dia? Através, muitas vezes, do patrimônio. Esse patrimônio que pode ser material ou que pode ser imaterial. Por patrimônio material, a gente tem, por exemplo, o Palácio do Governo. A gente tem, por exemplo, o Coliseu. A gente tem, por exemplo, as pirâmides. A gente tem as construções que a gente pode ver, que a gente pode entrar, que a gente pode tocar, os monumentos. O que a gente tem de, literalmente, material, né? E o patrimônio imaterial, por exemplo, uma receita, por exemplo, de bolo de rolo. A forma, por exemplo, como as tapioqueiras de Olinda fazem a tapioca. Um mito, uma lenda. Tudo isso também é tido como patrimônio imaterial. E assim, a grande importância do patrimônio também é deixar viva uma memória. A coisa mais importante que você pode fazer por você é lembrar. Se você não lembra com autonomia, vão lembrar por você. E só vão lembrar o que querem que você lembre. Tá aí a importância de estudar história. Você ativamente parar para entender e parar para buscar as informações que você precisa para se entender. Para entender a lógica social que a gente está vivendo, a lógica política que a gente está vivendo. Para entender por que acontecem as coisas que estão acontecendo. As ciências humanas, elas são muito importantes para isso. E é exatamente por isso que quando a gente tem governos não democráticos, essas mesmas ciências humanas são cerceadas. Essas mesmas ciências humanas são limitadas. Porque eles não te querem com autonomia para lembrar e para pensar. Tá aí a importância de estudar história. Criar uma memória. Você ativamente criar a sua memória. E muito mais do que uma memória individual. Porque a memória individual só você tem, só você conhece. A memória coletiva, a memória da sociedade, a memória do lugar onde você vive. E, por exemplo, uma forma da gente construir essa memória são nos espaços escolares. Uma forma da gente construir essa memória também é quando você está estudando para o seu vestibular. E quanto menos o assunto cai ao longo dos anos, menos esse assunto é visto e, consequentemente, menos você lembra dele. Estão vendo a importância? Estudar história e estudar as ciências humanas no geral é o que vai te fazer ter criticidade. É o que vai te tornar crítico. É o que vai te tornar autônomo. É o que vai te tornar pensante. Beleza? E aí chegamos nas escolas históricas. A gente tem várias escolas históricas. E dentre essas escolas históricas a gente fala, por exemplo, da forma de pesquisa, da forma com que a gente organiza, da forma com que a gente, vamos dizer assim, chega naquela informação.
Aqui, a gente vai focar em 3, beleza? A escola positivista, ou a escola metódica, a escola das análises e a escola marxista, ou a escola materialista. Vamos por partes, como diria Jack, o estripador. Vamos lá. Primeiro, vamos falar sobre o positivismo. Como eu falei para vocês, o positivismo é altamente importante, apesar da gente ter críticas a ele. Uma das principais críticas que a gente faz é que a gente tem uma história narrativa. Thaís, mas história não é uma narrativa, tu falasse aqui a vida todinha de narrativa histórica. Sim, a história é uma narrativa, mas a gente tem uma diferença entre a história narrativa que a gente fala no positivismo e a história problema que a gente fala na nova escola ou na escola dos análises, beleza? E aí a gente tem esse moço bonito aqui, o Augusto Comte, que vai ser o pai do positivismo e, de certa forma, também vai começar a organizar esse processo histórico. Um detalhe importante é que o positivismo é uma linha filosófica, certo, do século XIX, que vai ser totalmente relacionada com o iluminismo, vai ser totalmente herdeiro do iluminismo e vai justamente trazer essas relações com o processo do cientificismo. Thaís, o que é cientificismo? Basicamente, é a gente se pautar no conhecimento científico. A grande problemática do cientificismo, calma, não taquem pedra em mim ainda, vou explicar. A grande problemática do cientificismo é porque, nesse momento, o pessoal sempre falava que o cientista ele deveria ser sempre 100%, totalmente, vamos dizer assim, imparcial. E não existe uma total imparcialidade em canto nenhum. Quando a gente chega, por exemplo, na construção da história enquanto disciplina, na construção da sociologia enquanto disciplina, uma das coisas que eles vão querer é justamente criar uma ciência tão neutra quanto a física, por exemplo, ou quanto a matemática. Só que o sociólogo e o historiador, eles estão inseridos em uma lógica e essa lógica vai também influenciar o pensamento dele. Então é praticamente impossível você ser 100% imparcial em relação a qualquer coisa. Beleza? Mas a gente pode buscar essa imparcialidade, tender a uma imparcialidade e não deixar algumas coisas, vamos dizer assim, interferirem no nosso processo de construção. Eu trouxe para vocês um documento histórico, um exemplo de documento histórico, que se eu não me engano é a Lei Áurea. É a Lei Áurea, exatamente. E uma coisa que está baseada na construção da nossa visão da República, né? Que é o quadro da Proclamação da República, que a gente vê que é a tentativa de se construir uma, vamos dizer assim, um pensamento, uma memória relacionada a um período histórico específico, beleza? E aí a gente chega nas características do positivismo. Primeiro, é o momento em que a história se afirma como disciplina acadêmica, que eu falei isso várias vezes aqui. Estou falando mais uma vez porque é para entrar na sua cabecinha. Então, mais uma vez, Thaís, o positivismo pode ser criticado? Pode. Tudo pode ser criticado, minha gente. Tudo pode ser criticado. Mas, nessa crítica, a gente não pode nunca deixar de reconhecer a importância do positivismo para a afirmação da história enquanto disciplina. Belezinha? Aí, vamos lá. A busca por um universalismo. Esse universalismo a gente também pode entender como esse processo de imparcialidade, como se o mesmo processo de estudo fosse chegar, fosse ajudar e fosse levar a gente a entender vários processos históricos diferentes. Mas como a gente vai ver mais para frente, a gente vai precisar de processos, pensamentos e fontes distintas em relação a vários outros processos, porque cada coisa é uma coisa, né, minha gente? Vamos lá. Outro ponto, documentos oficiais como fontes, documentos oficiais e, consequentemente, documentos escritos. É aí que a gente tem a noção da pré-história como a sociedade ágrafa. Futuramente, quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a ter noção de que outras fontes também podem ajudar a gente na construção do pensamento histórico, a gente vai ter a ideia e a gente vai ter um pensamento de que não vai ser essa formação da escrita que vai levar à inauguração da história. A gente vai ter pontos, por exemplo, como a Revolução Neolítica, a gente vai ter pontos como a Revolução Urbana e a Revolução Intelectual, assim, nesse processo do ponto de virada, vamos dizer assim, de sedentário para nômade. Contrário, de nômade para sedentário, beleza? E a gente vai ter
que vai ser justamente o nosso ponto de crítica à história dos grupos dominantes. Então, assim, é a história pensada pelo, por exemplo, vencedor. É aquele processo que a gente fala, Júlio César conseguiu tal feito. No caso, o foco está sendo em Júlio César. Mas é aquele soldado que estava lá ajudando ele. Ele sozinho não ia fazer nada. Ah, porque foi... Como é o nome dele? Foi Emílio Garrastazu Médici que construiu a ponte Rio-Niterói. Beleza, foi no governo dele. Mas foi Emílio Garrastazu Médici que pegou uma pedra, que colocou o cimento e que fez os cálculos da ponte? Não foi. Então, essa história que a gente fala, a história do grupo dominante, dos grupos dominantes, é justamente esse processo histórico pautado e pensado e com o ponto de vista desse cara que está no domínio do jogo. Beleza? Que está no domínio, vamos colocar entre aspas, desse jogo político. E aí a gente chega numa citação que vai ter uma citação de Barros também, né? A grande ambição desse momento era criar uma ciência das sociedades que fosse tão neutra quanto a física, ou como pareciam ser as ciências neutras. Então, a física, a química, a biologia, eles estavam levando essa ideia de ciência neutra justamente porque quando a gente vai falar de sociedade, a gente precisa estar envolvido. Em algum momento a gente vai estar envolvido. Quando a gente vai falar da nossa sociedade, a gente também vai estar envolvido. E quando a gente vai, por exemplo, descrever um movimento, a gente está descrevendo o movimento, né? A gente não está problematizando ele, vamos dizer assim. E aí vem o pessoal das outras áreas que fala, meu Deus, esse pessoal das humanas só sabe problematizar, mas a base do nosso processo de produção é o problema. E é o problema pensar desse problema na sociedade, né? E assim por diante. E aí chegamos numa mudança de pensamento, chegamos numa mudança de entendimento de fonte, por exemplo. Chegamos na escola marxista. Eu gosto muito dessa tirinha porque ela fala muito sobre o processo de coletivo que a escola marxista também estuda, né? Então a gente tem um cara, nossa, baderna, irresponsáveis. Eita, o povo tá unido, a movimentação tá justa, então o povo tá se unindo, tá indo de encontro a ele. E isso vem muito com o que Marx fala em relação àquela frase célebre dele, né? Trabalhadores do mundo univos, né? Mas vamos entender por que a gente vai falar, o que é que a gente vai falar na história marxista, na escola marxista ou na escola materialista, beleza? Primeiro ponto, análise da sociedade através das suas necessidades materiais. Então, como você consegue produzir, como você consegue, vamos dizer assim, colocar ordem na sociedade e como essa sua capacidade de produção vai te levar a uma construção, por exemplo, de um pensamento ou de um processo judicial, de um processo cultural, assim por diante, como isso vai te dar condições de criar isso. Que a gente chega também em uma... Eita, eu escrevi errado. Minha gente, desculpa, mas tá tudo certo. Que vai chegar justamente nessa ideia da infraestrutura e superestrutura. Eu sei que é junto, galera, eu escrevi errado, foi mal. É isso aí. Aí vamos lá. Dentro desse processo, a gente vai se pautar em alguns conceitos da teoria marxista. Eu trouxe aqui para vocês os principais conceitos, que é o conceito de luta de classes, o conceito de infraestrutura e superestrutura e o conceito de modos de produção. Primeiro, luta de classes. Segundo Marx, o que faz a história se mover é a luta de classes, ou seja, é o dominado lutando contra o dominante. É o dominado tomando, vamos dizer assim, autonomia em relação ao dominante. Por exemplo, o operário que vai se unir, que vai se organizar e que vai questionar, por exemplo, a falta de direitos trabalhistas que não é dado pelo empregador. E assim por diante, a gente também pode ver e perceber isso em várias situações diferentes, como, por exemplo, a ideia da luta da burguesia contra a nobreza. A ideia
do feudalismo, por exemplo, do servo, quando ele começa a se abusar e começa a não aguentar mais a pagar os impostos ao senhor feudal e assim por diante. Então, quando Marx vai falar sobre a luta de classes, ele vai fazer uma pesquisa muito importante e muito densa relacionada ao processo histórico, justamente nessa relação entre as classes, né? Obviamente que a gente só fala em sociedade de classes, por exemplo, na contemporaneidade, mas ele fala justamente dessa contraposição de grupos. Um grupo que, via de regra, está em uma situação de domínio, está dominando, e um grupo que, via de regra, está numa situação de ser dominado. E assim por diante. Então, primeiro ponto, luta de classes, e para Marx a luta de classes vai ser justamente o que vai mover o processo histórico. Segundo ponto, infraestrutura e superestrutura. Para Marx, a gente tem justamente esses dois conceitos, a infraestrutura e a superestrutura, beleza? A infraestrutura vai influenciar totalmente a superestrutura. A infraestrutura é a base material. Ou seja, é o que a gente consegue fazer, é o que a gente consegue produzir, é o que a gente consegue ter em relação ao processo econômico. E dependendo da nossa base material, a gente vai ter a formação da superestrutura, que é a base ideológica. Então, processo cultural, processo de justiça, processo de pensamento e educação, tudo isso está relacionando a superestrutura. Então, se a gente tem uma infraestrutura, vamos colocar assim, que traz para a gente uma situação equalitária de divisão, que traz para a gente uma boa condição de vida para a população, Agora estou refletindo sobre a frase que eu falei, mas tá tudo certo. A gente vai ter uma superestrutura que também vai ser favorável e que também vai estar nos ajudando e ajudando a todo mundo, beleza? E por último, a gente tem o conceito de modos de produção, que é basicamente a união das relações de trabalho, ou seja, a minha relação com o meu colega, a minha relação com o meu superior, e o processo de produção, beleza? Então, como a gente pode perceber, esse processo da escola marxista é um processo muito pautado no processo econômico também, no processo social. Então, como vocês podem perceber, a gente tem um deslocamento desse centro da pesquisa, do grupo dominante, daquele cara que a gente viu lá no positivismo, para a população. Por exemplo, a gente já começa a enxergar o trabalhador. E com isso, a gente também consegue perceber outras fontes e consegue entender a importância de outras fontes no processo de construção do processo histórico. Maravilhosas as frases que eu estou falando hoje. Mas é isso aí. Na construção do processo histórico. Beleza? E aí chegamos na Escola dos Análises. A Escola dos Análises, que é uma coisa muito incrível, né? Que é um movimento muito massa que vai começar ali na década de 30, no final da década de 20, início da década de 30, e vai ter como uma das pessoas, né? Você vai ver que a Escola dos Análises não é pautada nem baseada em uma única pessoa. Um dos fundadores vai ser Marc Bloch, a gente também vai ter Lucien Febvre, a gente também vai ter Jacques Legoff, Michel Perrault, uma galera muito massa e que, por sinal, viraram meus melhores amigos na época da faculdade. Alguns viraram amigos, outros não tanto, outros, assim, ainda habitam meus pesadelos, mas a gente tá bem, beleza? E aí, vamos lá. Primeiro ponto, e ponto altamente importante da gente entender. Apesar da Escola dos Análises ser denominada escola, não vai ser uma escola propriamente dita, beleza? Vai ser um movimento que vai começar com uma revista, certo? E nessa revista, por exemplo, a gente vai ter artigos, no primeiro exemplar a gente vai ter artigos de geógrafos, de filósofos, de sociólogos, mas não só de historiadores. É nesse momento que a gente vê e compreende a importância da interdisciplinaridade na hora da construção. Por exemplo, no meu TCC, quando eu estava fazendo a minha pesquisa, eu estudei, por exemplo, fontes da psicologia, fontes da sociologia, fontes da história, obviamente, né? Até porque é pessoal, né? E também fontes da antropologia. Então, assim, é quando a gente vê justamente essa necessidade e a importância do entendimento da gente ter mais de uma fonte nesse processo. Beleza? E aí, vamos lá. Além disso, além da interdisciplinaridade, o entendimento de diversas fontes. Então, vamos lá. A gente começa a ver que um diário
um tweet, uma ata de alguma reunião, um áudio, uma música. Tudo isso pode ser considerado fonte histórica. E tudo isso vai ajudar a gente na construção da narrativa histórica. E tudo isso também vai levar a gente a entender a história como a história problema. A gente vai, vamos dizer assim, sair dessa ideia da história narrativa em que tudo que a gente tem que fazer é falar que Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil no dia 22 de abril de 1500 e entender o que foi que Pedro Álvares Cabral encontrou aqui no Brasil em 1500. Entender por que a gente não fala mais de descobrimento do Brasil. Entender qual era a situação e qual era a cultura indígena que a gente estava vendo aqui, como é que esses indígenas viviam, entender a importância deles enquanto civilização, para além do ponto eurocêntrico que a gente sempre estudou e que durante muito tempo foi aceito. Vocês estão compreendendo? Então, a Escola dos Análises, a nova história vai trazer para a gente um aumento nesse processo, um aumento nessa organização, que vai trazer uma construção muito mais diversa. Eu gosto muito de trazer esse exemplo, minha gente, dá licença, tá? Quem é meu aluno sabe que eu falo isso sempre. Mas vocês sabiam que a gente tem uma linha de pesquisa histórica pautada na história da alimentação? Exatamente! E é muito massa! Porque, assim, isso faz a gente entender que tudo que aconteceu na nossa vida é porque a gente precisava comer. Tudo que aconteceu na nossa história é porque a gente precisava comer. Ou seja, as grandes civilizações só foram construídas com a sedentarização. Como foi que a sedentarização se deu? Desenvolvimento da agricultura. O que é que a agricultura dá pra gente? Comida. A gente começou a ver que não precisava ficar perambulando de um lugar para o outro para conseguir ter uma alimentação de qualidade. E a gente começou a desenvolver as plantações. A gente começou a desenvolver a pecuária. A gente começou a desenvolver a irrigação. Vamos pular agora. Quando a gente vê a expansão marítima, os portugueses estão querendo chegar na Índia para poder chegar no comércio das especiarias. E o que é a especiaria? Tempero. As especiarias é tempero. E tempero a gente coloca onde? Na comida. Obviamente que eles não vão usar a pimenta só para temperar a comida. Vai ser também uma forma que eles vão ter de manter ela por mais tempo enfim, com qualidade, né? Que ela não vai estragar tão rápido. E assim por diante. Então, a história da alimentação, por exemplo, é uma das visões que a gente tem na Escola dos Análises. A gente tem, por exemplo, na terceira fase, com Michel Perrault, a história das mulheres. A gente tem também, com Foucault, a história da sexualidade. A gente tem, por exemplo, a história social, a história política, a história das doenças, a história da alimentação, a história das infâncias. E assim por diante, isso vai abrir muito o leque que a gente tem de pesquisa. E não só vai abrir o nosso leque de pesquisa, como também vai ajudar muito a gente a entender que não é só de documentos históricos que vive o historiador. Não é só de documentos oficiais que vive o historiador. Beleza? E aí, como eu falei... Opa! Tudo bom? Como eu falei, a gente vai ter também essa substituição da ideia da história narrativa, que vai ser simplesmente por narrar os fatos, de uma história problema, onde a gente vai questionar, problematizar, entender certos pontos que a história narrativa deixava passar. Beleza? Também vamos trazer uma abordagem interdisciplinar, como eu falei para vocês. Antropologia, geografia, sociologia, e assim por diante. Várias áreas vão se conversar e vão se entender que isso aí vai ser uma ajuda muito grande na hora da produção da narrativa. Beleza? E aí a gente tem essas principais fases do processo da Escola dos Análises. A primeira fase, que vai entre 1929 e 1945. A segunda fase, que é a partir de 1945 até a década de 60. Alguns historiadores falam de 68, alguns outros falam da década de 60 sem discriminar muito bem o ano, mas 1968.
E a terceira fase, de 1968 até em diante. Então, a gente vai ter, por exemplo, algumas pessoas que vão se sobressair nessas fases. A gente vai ter, por exemplo, Marc Bloch, Lucien Febvre, que vão ser expoentes da primeira fase. A gente vai ter... Esqueci o nome dele, rapaz. Não. Enfim, outras pessoas que vão se sobressair na segunda fase. Ai, meu Deus, eu não acredito que eu esqueci o nome dele. Eu não tô acreditando. Porque, minha gente, eu passei anos da minha vida conversando com ele quase todo dia. Calma. Esqueci mesmo. E na segunda fase a gente vai ter, por exemplo, Jacques Legoff, Michel Perrault. Essas pessoas que eu falei, que eu citei. Beleza? Eu esqueci, gente, eu não tô bem. Eu esqueci o nome do cara. Ai, gente. Acertou, Michel acertou. Ele, que habitou meus pesadelos durante alguns anos. Então, gente, a gente tem justamente essa diferenciação. Obviamente que a gente tem muito mais o que falar sobre a teoria da história, que a gente tem muito mais o que falar sobre a historiografia, que essa é uma conversa muito mais, vamos dizer assim, ampla que a gente tem. E eu trouxe para vocês um recorte, espero que tenha ajudado vocês, espero que vocês tenham compreendido. Espero também que essa aula sirva para vocês começarem a refletir um pouco mais sobre o processo de construção do pensamento de vocês. Isso vai ser essencial para vocês conseguirem organizar melhor e analisarem melhor certas questões e certos textos. Obviamente que vão ter textos de questões que não são muito fáceis, que vão deixar a gente com um nó na cabeça, mas você tendo um pouco mais de entendimento em relação ao que é aquela fonte, de onde que vem aquela informação, você consegue se situar bem em relação ao processo de análise, e isso vai com certeza te ajudar muito na hora de fazer a prova. Beleza, gente? Espero que vocês tenham curtido a aula. Espero que vocês, enfim, compartilhem. Por favor, compartilhem com os amiguinhos de vocês. Isso vai ser muito massa, vai ajudar muito todo mundo aqui. E até a próxima!